Antes mesmo de você abrir os olhos por completo, uma guerra silenciosa já foi declarada pelo seu dia. A pergunta crucial desta manhã não é se haverá uma batalha, mas quem vai lutar por você. Antes que a primeira luz do sol sequer toque a sua janela, forças invisíveis já estão disputando o controle do seu coração, da sua mente e da sua paz. De um lado, o caos do mundo. Do outro, a cobertura de Deus. E você, bem no meio, tem o poder de decidir qual voz irá prevalecer. O som do despertador toca. Para a maioria, não é um convite gentil para um novo dia, mas o tiro de largada para uma corrida que parece nunca ter fim. É o sinal de que a trégua da noite acabou. Seus pés tocam o chão e instantaneamente o turbilhão começa. Não é um barulho que se ouve com os ouvidos, mas um ruído que ecoa dentro da alma. É o peso das responsabilidades que desaba sobre os seus ombros. A lista de tarefas que começa a piscar na sua mente como um letreiro de neon, as contas a pagar o trabalho, a entregar, a reunião importante, a conversa difícil que você vem adiando, a saúde de alguém que você ama, o futuro incerto dos seus filhos. E então, o movimento quase automático. A mão alcança o celular. Nesse instante, você não está apenas pegando um aparelho eletrônico. Você está abrindo um portal. Um portal para o bombardeio de informações, para a pressão das redes sociais, para as notícias que geram ansiedade, para os e-mails urgentes que já chegaram antes mesmo de você tomar seu primeiro gole de café. A ansiedade, como uma serpente, começa a se enrolar sutilmente em volta dos seus pensamentos. O medo sussurra mentiras sobre o seu valor, sobre a sua capacidade, sobre o que pode dar errado hoje. Você não vai dar conta. E se aquilo acontecer de novo, você não é bom o suficiente. O mundo, com sua força avassaladora, tenta te sobrecarregar com seus alertas, seus problemas, suas 1000 distrações. Ele quer te convencer de que você está em uma maratona, sempre atrasado, sempre em dívida, sempre precisando provar algo para alguém. Ele te empurra para o modo de sobrevivência, onde você apenas reage aos incêndios que aparecem, sem nunca ter tempo para ser quem você realmente é, para viver o propósito para o qual foi criado. Mas espere um pouco, respire fundo. É exatamente aqui, neste espaço sagrado, entre o sono e a vigília, antes que o mundo consiga colocar suas garras em você, que reside o seu maior poder. Este é o seu momento. Este é o instante de virada. O momento de declarar com uma convicção que silencia todo o ruído quem realmente está no comando dos seus passos hoje. O mundo lá fora quer que você acredite que precisa se levantar na sua própria força, vestir sua armadura de autossuficiência e sair para lutar sozinho. Ele aplaude o guerreiro solitário, aquele que se vira nos 30, que não depende de ninguém. Mas essa é a maior e mais exaustiva mentira já contada. A verdade, uma verdade que liberta e fortalece, é que você não precisa disso. Você não foi criado para isso. Você não está prestes a encarar este dia desprotegido. Você não está se levantando para mais uma jornada contando apenas com a sua própria força que tantas vezes falha, que se cansa, que se esgota. E o mais importante de tudo, a promessa que ecoa através dos séculos e chega até o seu quarto nesta manhã, é esta: você não vai enfrentar as batalhas da vida sozinho. Pense nisso.
cada desafio que te espera hoje, a decisão difícil no trabalho, a paciência que será testada em casa, a tentação que tentará te desviar a notícia inesperada que pode chegar. Nada disso é uma surpresa para Deus. Ele já viu cada segundo do seu dia, e Ele não está assistindo de longe como um espectador passivo. Não, Ele está aqui agora, oferecendo a cobertura da sua mão poderosa. Este momento, agora mesmo, não é apenas mais um início de dia. É uma encruzilhada espiritual. Você pode seguir pelo caminho de sempre, sendo arrastado pela correnteza do caos, ou pode parar aqui e agora e escolher um caminho diferente. Um caminho onde você não é a vítima das circunstâncias, mas o portador de uma presença que muda qualquer ambiente. Um caminho onde o medo não dita suas decisões, mas a fé ilumina seus passos. Este é o seu momento de escolha. A escolha de permitir que a mão de Deus seja a primeira a moldar o seu dia. Antes que a opinião de alguém tente definir o seu valor, antes que a pressão do relógio dite o seu ritmo, antes que as preocupações tentem roubar a sua alegria. Aqui na quietude do seu quarto, você tem a chance de selar o seu dia, de colocar um carimbo divino sobre cada hora que está por vir. Então, eu te pergunto, quem vai dirigir o seu dia hoje? Será a voz da ansiedade ou a voz do pastor? Será o peso das suas próprias forças ou a leveza de caminhar sob a força daquele que move montanhas? A escolha é sua e ela é feita agora. Porque o que você decide neste exato momento não afeta apenas a sua manhã, afeta a sua tarde, afeta a sua noite, afeta a atmosfera da sua casa, o seu desempenho no trabalho, a qualidade dos seus relacionamentos. Você não está sozinho. Repita isso para si mesmo. Sinta o peso dessa verdade. A mão que desenhou as estrelas e que acalma os oceanos é a mesma mão que está estendida para te guiar, te proteger e te sustentar hoje. E ao escolher começar o seu dia sob essa cobertura, você não está apenas esperando ter um bom dia. Você está declarando em fé que ele já é um dia abençoado, protegido e divinamente orquestrado. E talvez neste exato momento, enquanto você pondera sobre essa escolha entre o caos do mundo e a paz de Deus, uma parte de você ainda duvide. Talvez o cansaço de tantas batalhas perdidas no passado te faça pensar: será mesmo? Será que isso é real para mim? É para essa parte de você, a parte que está ferida, cética e exausta, que eu quero falar agora. Antes de mergulharmos nesta verdade, que tem o poder de redefinir completamente o seu dia, quero te fazer um convite. Se o que você ouviu até agora já começou a tocar em algo aí dentro, comente aqui embaixo o número 2 para representar este segundo passo na jornada que estamos dando juntos hoje. E se por algum motivo você não estiver sentindo nada ainda, ou até mesmo não estiver gostando, peço que deixe o seu like. Mesmo assim, não como uma avaliação, mas como um ato de fé, declarando que algo ainda pode mudar até o final. E acredite em mim, você vai querer ficar até o fim, porque a forma como esta oração termina irá selar algo poderoso e inesperado na sua vida. Agora, respire fundo e permita que a seguinte verdade não apenas entre pelos seus ouvidos, mas que desça e se ancore no lugar mais profundo da sua alma. Esqueça tudo o que o mundo te disse sobre estar por conta própria. Esqueça a mentira da autossuficiência. A verdade é essa:
A mão poderosa de Deus está te cobrindo. Não vai cobrir. Não pode cobrir. Ela está te cobrindo. Neste exato lugar, neste momento. Enquanto você respira, ela te envolve. E o mais incrível é que essa cobertura não é temporária. Não é um evento isolado para este momento de oração. Ela foi projetada para permanecer com você em cada instante que ainda está por vir ao longo deste dia. Você consegue visualizar isso? Não é uma força abstrata, uma energia cósmica impessoal. É a mão de um pai. A mesma mão que, com uma precisão cirúrgica e um poder inimaginável, esculpiu as montanhas e pintou os céus, é a mesma mão que agora repousa sobre a sua cabeça, com uma ternura que você mal pode compreender. Essa mão te blinda. Pense nisso, como um escudo impenetrável. Hoje, quando você sair por aquela porta, setas serão lançadas em sua direção. Não setas de madeira e ponta de ferro, mas setas muito mais perigosas, a seta da fofoca no ambiente de trabalho, a seta da ofensa de alguém que você ama, a seta da dúvida que um problema financeiro tentará disparar contra a sua fé, a seta da comparação venenosa que as redes sociais lançam sem parar. Mas a mão de Deus está sobre você como um campo de força. Essas setas podem até ser lançadas, mas elas se desintegrarão no ar antes de te atingir. Elas não encontrarão um alvo, porque o seu espírito, a sua mente e o seu coração não estarão expostos. Estarão cobertos. Essa mão te guarda. Como um segurança pessoal de elite que antecipa o perigo antes mesmo que ele se aproxime. Existem perigos no seu dia que você nem sequer vai tomar conhecimento, porque a mão de Deus já os terá desviado do seu caminho. Aquele motorista distraído, que quase cruzou o seu sinal, o passo em falso que você quase deu, a decisão impulsiva que quase te levou a um prejuízo enorme. Você chegará ao final do dia e talvez pense: ufa, hoje foi um dia tranquilo. Mas você não terá ideia das dezenas de livramentos invisíveis que aconteceram, das batalhas que foram travadas e vencidas em seu favor no reino espiritual. Tudo porque a mão que te guarda nunca dorme nem cochila. E essa mão te sustenta. Talvez esta seja a verdade mais poderosa para você hoje. Sustentar não é apenas segurar para não cair, é infundir força quando a sua própria força acaba. Haverá um momento hoje, talvez numa reunião tensa, talvez no cansaço do final da tarde, talvez ao receber uma notícia desanimadora, em que você sentirá suas pernas fraquejarem. Você pensará: eu não aguento mais. É nesse exato instante que a mão que te sustenta irá se firmar. Você sentirá um vigor que não vem de você. Uma paz que não faz sentido lógico. Uma capacidade de continuar que desafia as suas limitações. Não será a sua resiliência. Será a força dele sendo aperfeiçoada na sua fraqueza. Mas e aqui está o ponto crucial. Preste muita atenção nisto se você permanecer comigo nesta oração do começo ao fim. O que estamos fazendo aqui transcende um simples pedido de ajuda. Você não estará apenas começando bem o seu dia. Você estará de forma consciente e intencional, selando o seu dia inteiro sob uma proteção que vem diretamente da sala do trono do céu. Pense em um documento importante. Depois de escrito, você coloca um selo.
Aquele selo garante sua autenticidade, sua proteção, sua validade. É isso que estamos fazendo agora. Estamos pegando as próximas 24 horas da sua vida e colocando sobre elas o selo do Altíssimo. Estamos declarando ao mundo espiritual que este dia, com tudo o que ele contém, suas alegrias, seus desafios, suas conversas, suas tarefas, pertence ao Senhor. Quando você faz isso, você não está apenas ouvindo mais uma oração. Você está se posicionando. Imagine que uma chuva de bênçãos, favor e proteção está sendo derramada do céu a todo instante. Muitos passam por ela, correndo distraídos, sem sequer perceber, e acabam ensopados pela chuva dos problemas e das preocupações do mundo. Se posicionar em oração é como parar, olhar para cima e abrir um enorme guarda-chuva celestial. Você está se colocando deliberadamente debaixo do fluxo daquilo que Deus quer derramar sobre você. E o que acontece quando você se posiciona assim? 3 coisas extraordinárias são ativadas na sua vida. Primeiro, você se alinha com um propósito divino. O seu dia deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e passa a ser uma jornada com significado. As pessoas que você encontrar, as tarefas que você executar, as palavras que você disser, tudo começa a se encaixar em um plano maior. Você pode estar apenas respondendo a um e-mail, mas, de repente, você tem a palavra exata que destrava uma situação. Você pode estar apenas conversando com um colega, mas algo que você diz se torna a resposta de oração que ele precisava ouvir. Você deixa de ser um peão no tabuleiro do mundo e se torna uma peça estratégica nas mãos de Deus. Você para de apenas existir e começa a cooperar com o que o céu está fazendo na terra. Segundo você, ativa uma proteção angelical. Isso não é conto de fadas. É uma realidade espiritual tão concreta quanto o chão que você pisa. A Bíblia afirma que anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ao selar o seu dia em oração, você está na prática acionando a sua escolta celestial. Anjos recebem ordens diretas do trono de Deus para guardar você, para guerrear por você, para limpar o seu caminho. Enquanto você está focado na sua planilha, há um anjo ao seu lado, garantindo que a armadilha que o inimigo preparou para a sua tarde seja desmantelada. Enquanto você dirige no trânsito, há anjos formando uma barreira de proteção ao redor do seu carro. Você não os vê, mas a presença e a atividade deles são a razão pela qual o caos que engole tantos ao seu redor simplesmente não consegue te tocar. E terceiro, você recebe uma clareza sobrenatural. O mundo opera na base da confusão. A estratégia do inimigo é te manter ansioso, indeciso, paralisado pelo excesso de opções ou pelo medo de escolher errado. Mas, quando você se posiciona debaixo da cobertura de Deus, a sua sabedoria começa a fluir para você. É como trocar uma lanterna fraca por um holofote de estádio. De repente, você consegue ver as coisas como Deus as vê. Você discerne a intenção por trás das palavras de uma pessoa. Você percebe quando uma grande oportunidade é, na verdade, uma distração perigosa. Você sente no seu espírito quando deve avançar e quando deve esperar. Essa clareza te economiza tempo e dinheiro e te livra de dores de cabeça futuras. Ela te dá uma vantagem santa, uma capacidade de navegar pela complexidade da vida com uma paz e uma confiança
que as pessoas ao seu redor simplesmente não conseguem entender. Então, você entende agora. Ficar aqui neste momento não é um ato passivo. É a decisão mais estratégica e poderosa que você pode tomar hoje. É um investimento de poucos minutos que rende dividendos de paz, proteção e propósito por horas a fio. É a sua declaração de independência da ansiedade, do medo e do acaso. É você dizendo com cada fibra do seu ser: hoje eu não ando sozinho. Hoje eu ando coberto. E essa cobertura, meu amigo, minha amiga, é aqui que tudo muda. É o ponto de virada entre uma vida de reação e uma vida de autoridade. Estamos prestes a mergulhar ainda mais fundo na fundação da nossa oração. E se você continua comigo, se o seu coração está dizendo sim para esta verdade, eu te convido a fazer algo simbólico. Comente aqui embaixo a palavra 3 não como um número, mas como uma declaração. Uma declaração de que você está selando este terceiro e mais profundo nível de compromisso com Deus para o seu dia. Vamos juntos. Pense comigo, quantas vezes você já ouviu palavras bonitas sobre fé e esperança que pareciam se evaporar no ar, assim que a primeira dificuldade do dia aparecia, palavras que soavam bem, mas não tinham peso, não tinham substância. A razão para isso é que muitas vezes tratamos as promessas de Deus como se fossem meros pensamentos positivos ou frases de efeito. Mas hoje nós vamos mudar essa mentalidade. As promessas que serão lançadas e declaradas sobre a sua vida aqui neste momento sagrado não são meras palavras bonitas. Elas não são um amuleto de sorte verbal. Elas são declarações proféticas. O que isso significa? Significa que elas não estão apenas descrevendo uma realidade desejada. Elas estão criando essa realidade. Elas são como a planta baixa do arquiteto celestial para o seu dia. Elas são o decreto assinado pelo Rei do Universo que estabelece como as coisas devem funcionar a seu favor. Elas anunciam com a autoridade dos céus o plano divino para o seu destino, para o seu propósito. Cada palavra de proteção, de provisão, de direção que vamos liberar aqui é um míssil teleguiado da parte de Deus enviado para interceptar e destruir os planos do inimigo contra você. E é por isso que, ao permanecer neste momento de oração, você está fazendo algo muito, muito maior do que seguir uma rotina. Muitas pessoas têm uma rotina de oração. Acordam, repetem algumas frases memorizadas. Talvez leiam um versículo correndo e saem para o dia. Isso não é ruim, mas também não é o poder total que Deus disponibilizou para você. Uma rotina pode se tornar mecânica vazia, um item a ser riscado da lista de tarefas. O que estamos fazendo aqui não é rotina, é um encontro, é um alinhamento. Você está conscientemente saindo da sua realidade limitada e entrando em uma dimensão espiritual superior. Você está pisando em um terreno sagrado. Você está entrando debaixo de 3 realidades celestiais que irão redefinir completamente a sua experiência. Hoje, uma cobertura divina, uma paz inabalável e um favor imparável. Vamos desdobrar isso. Primeiro, a cobertura divina. Imagine um manto pesado com a glória de Deus sendo colocado sobre os seus ombros. Um manto que te torna invisível para o mal e irresistível para o bem. Quando esse manto te cobre, nenhuma escuridão consegue te expor.
O que isso quer dizer na prática? Sabe aquela voz da vergonha que te lembra dos seus erros do passado? Ela não consegue te encontrar debaixo do manto. Sabe aquele sentimento de inadequação que te faz se sentir menor que os outros? Ele não tem acesso a você debaixo do manto. Sabe o olhar de julgamento de outras pessoas? Ele se dissipa antes de te alcançar, porque tudo o que eles conseguem ver é o brilho da presença que te cobre. Estar sob a cobertura divina é caminhar com a identidade de filho amado, protegido. E essa identidade silencia toda acusação. Segundo, você entra em uma paz inabalável. Preste atenção à promessa. Não é de um dia sem problemas. A promessa é de uma paz que sobrevive e floresce, apesar dos problemas. O telefone não vai parar de tocar, as notificações vão explodir na tela, o trânsito vai estar caótico, o seu chefe pode estar de mau humor, talvez uma discussão tente surgir em casa. O mundo ao seu redor pode se transformar em um furacão de estresse e pressão. Mas lá dentro, no centro do seu ser, onde a mão de Deus repousa, existe um silêncio, uma calmaria, uma âncora que te mantém firme, não importa a força da tempestade. As pessoas olharão para você e não entenderão. Como você consegue ficar tão calmo com tudo isso acontecendo? E a sua resposta silenciosa será: porque o meu mundo exterior pode estar tremendo, mas o meu alicerce interior está firmado na rocha que nunca se abala. Essa paz não é uma ausência de conflito. É a presença confiante do comandante no meio do conflito. E terceiro, você entra em um favor imparável. Favor não é sorte. Sorte é aleatória, imprevisível, cega. Favor é intencional. É a mão de Deus se movendo à sua frente para preparar o seu caminho. É Deus sussurrando o seu nome em salas onde você nunca esteve. É Ele inclinando o coração de pessoas a seu favor. É a porta que se abre quando todas as outras estavam fechadas. É o sim que você recebe quando a lógica dizia que seria um não. É encontrar a vaga perfeita no estacionamento lotado. É receber uma ideia genial no meio de uma reunião. É a pessoa certa te ligando na hora certa. Favor é a graxa de Deus nas engrenagens da sua vida, fazendo com que tudo flua com uma facilidade que não é natural. Ao selar o seu dia em oração, você está ativando esse favor. Você está dizendo: Deus, eu não vou depender da sorte ou do acaso hoje. Eu vou depender da sua boa mão me guiando e abrindo o caminho. Agora, deixe esta verdade se assentar no lugar mais profundo do seu coração. Quando Deus te cobre, nenhuma escuridão pode te expor. Quando a mão dele repousa sobre você, nenhuma arma forjada contra você terá sucesso. Note a precisão dessa promessa. Ela não diz que armas não serão forjadas. Elas serão. O inimigo está furioso com o seu potencial. Ele vai forjar a arma da intriga no seu trabalho. Ele vai forjar a arma da doença para tentar parar o seu corpo. Ele vai forjar a arma da ofensa para tentar destruir seus relacionamentos. Ele vai forjar a arma do desânimo para tentar roubar a sua esperança. A forja do inferno está operando 24 horas por dia. Mas aqui está a promessa que desmonta tudo isso, essas armas, por mais afiadas e bem feitas que pareçam, não terão sucesso. Elas não prosperarão. Elas falharão em seu objetivo. A intriga será exposta.
A doença encontrará o poder de cura do sangue de Jesus. A ofensa não conseguirá criar raízes de amargura no seu coração. O desânimo se chocará contra o muro da sua fé. E mais quando a voz do Altíssimo fala sobre a sua vida a cada manhã, como estamos fazendo agora, nenhuma mentira do inimigo consegue se enraizar. A oração da manhã é um ato de jardinagem espiritual. Você está arrancando as ervas daninhas da dúvida, do medo e da ansiedade que o inimigo tentou plantar durante a noite e está plantando em seu lugar as sementes da verdade, da confiança e da autoridade de Deus. Você está preocupando o terreno da sua mente com a palavra de Deus, de modo que quando as mentiras do inimigo chegarem ao longo do dia, elas não encontrarão solo fértil para crescer. Elas encontrarão uma mente já preenchida, fortificada e selada pela verdade. É por isso que eu insisto. Isto não é sobre seguir uma rotina religiosa vazia. Religião pode ser um fardo. Pode ser uma lista de faça e não faça que te deixa cansado e se sentindo sempre em falta. O que estamos buscando aqui é o oposto. Não é um fardo, é um alívio. Não é sobre o que você precisa fazer para agradar a Deus. É sobre o que Ele já fez e quer liberar sobre você. Isso é sobre acessar uma fonte de força sobrenatural. É conectar o seu espírito, que é limitado, à fonte de poder ilimitado do Espírito Santo. É como plugar o seu celular com 1% de bateria na tomada da usina hidrelétrica. O poder que você recebe não é seu. Ele vem de uma fonte infinitamente maior. E hoje, por causa deste posicionamento, por causa deste alinhamento, eu declaro com toda a fé que há em mim as portas do inferno, com toda a sua fúria e estratégia, não prevalecerão. Não terão sucesso, não conseguirão parar o que Deus está construindo e edificando na sua vida. O que estamos fazendo agora é lançar o alicerce. E sobre este alicerce, construiremos uma fortaleza de oração, que tornará o seu dia inabalável. E porque as portas do inferno não prevalecerão, algo extraordinário e imediato começa a acontecer no reino espiritual em seu favor. Agora, estamos entrando no coração das promessas de Deus para o seu dia. E eu quero que você as receba com fé total. Antes de continuarmos, se você está pronto para ativar e receber essas promessas inabaláveis, comente aqui embaixo a palavra 4, como um marco deste quarto nível de autoridade que estamos acessando. E se você, em algum momento da sua vida, já sentiu a mão de Deus te livrando de algo que você não sabe nem explicar, compartilhe essa fé e essa gratidão, deixando um like neste exato momento. Vamos juntos transbordar a esperança. Agora incline o seu coração e escute bem com os ouvidos do seu espírito. Anjos estão recebendo uma missão hoje por causa desta oração. Sim, anjos, guerreiros celestiais, eles não estão ociosos esperando algo acontecer. Neste momento, por causa do seu posicionamento em fé, eles estão sendo despachados com ordens diretas do céu. Ordens para ir à sua frente e aplainar o seu caminho. Ordens para montar guarda ao redor da sua casa, do seu carro, da sua mesa de trabalho. Ordens para guerrear contra as forças espirituais que foram enviadas para te trazer confusão, desânimo e frustração.
Enquanto você está aqui orando, uma operação celestial está em pleno andamento e o centro dessa operação é você. E mais, existem milagres com o seu nome escrito neles que já estão a caminho. Não são milagres genéricos vagando pelo universo em busca de um endereço. São milagres específicos desenhados sob medida para as suas necessidades, para as orações que você fez no silêncio do seu quarto, para as lágrimas que você derramou quando ninguém estava vendo, a cura que o médico disse que era improvável, a porta de emprego que parecia impossível de se abrir, a restauração daquele relacionamento que você já tinha dado como perdido, a provisão financeira que precisa chegar de uma forma que desafia a lógica humana. Ao selarmos este dia em oração, estamos assinando o recibo de entrega desses milagres. Estamos dizendo ao céu: estou pronto. Meu coração está aberto para receber. E aqui está uma das verdades mais profundas e que te trará uma paz imensa. Existe uma proteção em ação na sua vida que você ainda nem testemunhou. Pense nos perigos que foram desviados de você sem que você soubesse. Pense no mal que foi impedido de te alcançar. No desastre que foi cancelado no último segundo. Você já parou para pensar nisso? Naquele dia em que você se atrasou 5 minutos para sair de casa porque não encontrava a chave e, por causa disso, evitou o acidente grave que aconteceu exatamente no cruzamento por onde você passaria. Naquela vez em que uma estranha sensação te fez mudar de rota no trânsito sem motivo aparente. Naquela proposta de negócio que parecia boa demais, mas que por algum motivo não deu certo. E meses depois, você descobriu que era uma fraude que teria te levado à ruína. Naquela dor estranha que te forçou a ir ao médico e descobrir um problema no início, quando ainda era fácil de tratar. Você chama isso de sorte, de coincidência, de acaso? Não, meu querido, minha querida. Não se engane. A razão pela qual você vai caminhar em segurança neste dia, a razão pela qual o mal vai olhar para você e não vai encontrar uma brecha para entrar, não é por acaso. Não é pela sua esperteza ou pelo seu esforço humano. E definitivamente, não é por coincidência. É porque a mão do Senhor está sobre você. É a digital de Deus na sua história. É o toque soberano do Criador intervindo no seu cotidiano. É a prova irrefutável de que você não é órfão neste universo, mas um filho guardado, um filho protegido, um filho amado. E quem é este Deus, cuja mão te cobre com tanto poder e precisão? Ele é aquele que abriu o mar. Quando o seu povo se viu encurralado, com um exército furioso atrás e um oceano intransponível à frente, a lógica humana gritava: é o fim. Mas a mão de Deus se moveu e o impossível se tornou um caminho. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés é o Deus que hoje abrirá um caminho para você, onde parece não haver saída. Essa dívida que te encurrala, essa situação no trabalho, que parece um beco sem saída, esse diagnóstico que soa como uma sentença, para a mão dele, são apenas mais uma oportunidade de demonstrar poder e abrir um caminho de livramento para você. Ele é aquele que acalmou as tempestades. Quando os discípulos estavam em um barco no meio de um vendaval violento, o medo os paralisou. Eles, homens experientes do mar, acharam que iam morrer. Mas Jesus se levantou e, com uma única palavra,
silenciou o vento e o mar. O mesmo Deus que tem autoridade sobre os elementos da natureza é o Deus que hoje pode acalmar a tempestade de ansiedade dentro da sua mente. Essa agitação no seu coração, esse turbilhão de pensamentos preocupados, esse medo do futuro que te rouba o sono. A voz dele hoje pode dizer a essa tempestade interior: acalma-te, aquieta-te. E haverá uma paz profunda e inexplicável. Ele é aquele que cura os corações partidos. Ele é o especialista em pegar os cacos de uma vida despedaçada pela dor, pela traição, pela perda e construir algo novo e ainda mais bonito. Ele não apenas conserta, ele restaura. Ele não apenas remenda, ele redime. Essa dor que você carrega no peito, essa ferida que parece que nunca vai cicatrizar a mão, dele é o bálsamo que pode trazer cura onde a medicina e o tempo não conseguem alcançar. Ele é aquele que levanta os humildes e que cerca o seu povo como um escudo. Ele tem prazer em pegar aqueles que o mundo descarta, aqueles que se sentem pequenos e insignificantes, e colocá-los em lugares de honra. E ao seu redor, ele constrói uma muralha de fogo, uma barreira de proteção. Ele é o seu Deus. Ele é a sua rocha. Quando o chão da sua vida tremer, quando as estruturas que você achava seguras começarem a ruir, um emprego, um relacionamento à saúde, ele permanece inabalável. Você pode se agarrar a ele, firmar os seus pés nele e não será movido. A rocha não se abala com a força das ondas. Ele é o seu refúgio. Quando a chuva do estresse, da pressão e da perseguição começar a cair forte demais, você tem um lugar para onde correr. Um lugar para se esconder, para recuperar o fôlego, para ser protegido dos elementos. O refúgio é o seu lugar secreto de segurança, onde o barulho do mundo não pode te alcançar. Ele é a sua fortaleza. Uma fortaleza é mais do que um refúgio. Não é apenas um lugar para se esconder. É um lugar fortificado com muralhas, altas torres de vigia e armamentos. É um lugar de onde você não apenas se defende, mas também pode contra-atacar. Estar em Deus como sua fortaleza significa que você não está apenas sobrevivendo aos ataques do inimigo. Você está posicionado em um lugar de autoridade e poder para vencê-los. Louve ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que faz promessas e as cumpre através de gerações. O único que nunca dorme nem cochila. Enquanto você dormia, ele estava te guardando. Enquanto você se preocupa com o amanhã, ele já está lá preparando o caminho. A presença dele não está confinada a um prédio de igreja ou a um momento específico de oração. Ele está com você aí na sua casa enquanto você se prepara para o dia. Ele está com você no seu carro, no meio do trânsito. Ele está com você no seu local de trabalho, na frente do seu computador. Ele está com você nos seus momentos de silêncio e ele está com você no meio do seu caos. A sua mão é poderosa para salvar, para livrar, para curar, para restaurar. Essa é a promessa inabalável. Esse é o Deus que está te cobrindo. E com essa certeza, com essa convicção, nós vamos nos preparar para o próximo passo. Então agora que a sua alma foi firmada na verdade de quem é o Deus que te cobre, agora que você entende que não é uma força qualquer, mas sim a rocha, o refúgio e a fortaleza, nós precisamos nos preparar para falar com Ele. E esta preparação é talvez o passo mais crucial de todos.
Antes de prosseguirmos, eu quero que você participe de um ato profético. Se você está pronto para preparar o terreno do seu coração para receber tudo o que Deus tem para derramar sobre você, comente aqui embaixo a palavra 5, simbolizando a graça de Deus que te capacita para este momento. E antes mesmo de continuarmos, faça algo poderoso, clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para a primeira pessoa que Deus colocar no seu coração agora. Não hesite, seja a resposta da oração de alguém neste exato instante. Agora respire fundo. Vamos entrar neste momento de oração, mas não de qualquer maneira. Aproxime-se deste momento com reverência. O que estamos prestes a fazer não é trivial. Não estamos enviando uma mensagem de texto para o universo, esperando uma resposta. Estamos entrando na sala do trono do Rei dos Reis, aquele diante de quem anjos se curvam em adoração. Está inclinando os seus ouvidos para ouvir o som da sua voz. Entenda o peso e o privilégio disso. Deixe de lado o celular por um instante, minimize as outras abas, silencie as notificações. Dê a ele a sua atenção total, não porque ele precisa, mas porque você precisa. Reverência é reconhecer que estamos na presença da santidade e isso muda tudo. E aproxime-se não com medo, mas com uma santa expectativa. Medo e expectativa são ambos focados no futuro, mas eles são opostos. O medo antecipa o pior. A expectativa santa antecipa o melhor de Deus. Não é um pensamento positivo vazio do tipo, talvez algo bom aconteça. Não é a certeza confiante de um filho que sabe que está prestes a receber algo bom de um pai amoroso. É a expectativa do agricultor que plantou a semente e olha para o céu, não na esperança de que talvez chova, mas na certeza de que a chuva virá. É a expectativa da noiva que espera no altar, sabendo que o noivo está a caminho. Chegue para esta oração esperando que algo aconteça. Espere que cadeias se quebrem. Espere que a paz inunde o seu coração. Espere que a clareza venha. Espere que a força seja renovada. Porque o que você faz neste momento, a postura do seu coração, pode literalmente mudar a atmosfera e a trajetória de todo o seu dia. Muitos se perdem aqui. Eles pensam que a eficácia da oração está no seu tamanho. Eu não sei orar bonito. Eu não tenho tempo para orar por 1 hora. Escute-me com atenção. Não é sobre o quão longo você ora. Nunca foi. É sobre o quão profundamente você acredita. Uma oração de 30 segundos, feita com um coração que crê desesperadamente, pode abalar os alicerces do inferno de uma forma que 3 horas de orações mecânicas e vazias jamais conseguirão. Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a uma montanha, mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Pense na imagem. Um grão de mostarda. É minúsculo, quase insignificante. Talvez a sua fé se pareça com isso hoje. Talvez você se sinta fraco, duvidoso, desgastado pelas batalhas. Talvez tudo o que você tenha seja um fiapo de esperança. É exatamente disso que Deus precisa. Um grão de mostarda, por menor que seja, está vivo. Dentro dele está o DNA, o projeto completo de uma árvore enorme onde os pássaros podem fazer ninhos. A sua pequena fé, por mais frágil que pareça, está viva. E quando você a entrega nas mãos de Deus, Ele sopra sobre ela e o potencial que estava trancado ali dentro explode. Portanto,
Se a sua fé é hoje do tamanho de um grão de mostarda, prepare-se. Prepare-se para ver montanhas se moverem. Qual é a sua montanha hoje? É a montanha da dívida, que parece intransponível. É a montanha de um diagnóstico médico assustador. É a montanha de um relacionamento quebrado. É a montanha de um vício que te aprisiona. É a montanha da tristeza e da depressão que bloqueia a luz do sol. Dê um nome à sua montanha, porque hoje, em fé, nós vamos falar com ela. E para que a sua fé seja fortalecida, eu quero te dizer exatamente o que você está se posicionando para receber ao ficar conosco até o final desta oração. Isto não é uma lista de desejos, é um manifesto de recebimento. Primeiro, uma declaração de proteção sobre a sua mente, o seu corpo, a sua família e tudo o que está conectado a você. Vamos traçar uma linha de sangue espiritual ao redor de cada área da sua vida. Sua mente será guardada de pensamentos de ansiedade e mentiras do inimigo. Seu corpo será coberto contra acidentes e enfermidades. Sua família, cada filho, seu cônjuge e seus pais, será selada sob a guarda angelical. Seus projetos, seu trabalho, suas finanças, tudo o que leva o seu nome será colocado debaixo da mão protetora de Deus, segundo um escudo espiritual que cancela toda missão demoníaca direcionada à sua paz ou ao seu progresso. O inimigo tem planos para o seu dia. Ele tem dardos de frustração, armadilhas de distração e estratégias de divisão prontos para serem lançados. Através desta oração, nós vamos erguer um escudo que não apenas bloqueia esses ataques, mas os cancela na sua origem. Planos serão desfeitos. Armadilhas serão expostas e toda missão enviada contra você retornará vazia ao remetente. Terceiro, direção fresca do céu para te ajudar a tomar decisões sábias e andar em favor. Quantas vezes você já se sentiu paralisado, sem saber que caminho seguir? Hoje você receberá clareza. A voz do Espírito Santo se tornará mais nítida do que o barulho da confusão. Você saberá quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Portas se abrirão e você saberá que é Deus. Portas se fecharão e você agradecerá pelo livramento. Quarto, a mão de Deus repousando sobre as suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde e seu destino. Não é apenas proteção, é bênção ativa. Sobre suas finanças, a mão de Deus trará sabedoria e multiplicação. Sobre seus relacionamentos, trará cura, reconciliação e conexões divinas. Sobre sua saúde, trará força e vitalidade. E sobre o seu destino, trará aceleração e alinhamento com o propósito para o qual você foi criado. E quinto, uma liberação de confiança e clareza sobrenatural para você se levantar acima de qualquer tempestade. O mundo pode estar em pânico, mas você terá paz. As notícias podem ser ruins, mas você terá esperança. As pessoas podem duvidar, mas você terá uma confiança inabalável, não em si mesmo, mas naquele que te cobre. Então, eu te desafio. Olhe para mim. Eu te desafio. Não role a tela para ver o que vem depois. Não pule adiante para o amém. E, por favor, não trate isso como um barulho de fundo enquanto você faz outras coisas. O que estamos fazendo aqui
é muito importante para ser tratado como algo secundário. Deixe este momento ser sagrado. Deixe esta oração criar raízes profundas na sua alma, como uma árvore fincando suas raízes na beira de um rio. Deixe cada palavra que será dita se tornar uma arma no seu arsenal espiritual, uma espada na sua mão, um tijolo na sua muralha de proteção. E quando nós dissermos amém, no final, eu te garanto, você não será o mesmo. Você se levantará da sua cadeira ou da sua cama, não como alguém que apenas sobreviveu a mais uma noite, mas como um filho, uma filha do rei. Você caminhará desperto, alerta, vestido de poder, pronto para encarar o seu dia, não apenas como um sobrevivente, mas como um conquistador. Se você está pronto para a mão de Deus te cobrir de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes, demonstre isso com uma fé ousada e visível. Toque no botão de curtir. Agora mesmo, não por mim, não pelo vídeo, mas como um ato profético para declarar que você está de pé, concordando e recebendo a proteção de Deus hoje. Deixe um comentário aqui embaixo com estas palavras exatas: eu ando na proteção e no propósito de Deus hoje. Deixe o céu registrar a sua declaração e deixe que a sua fé inspire outros que lerão. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pense em uma pessoa agora. Se você se importa com a segurança dela, com a paz dela, você se importará o suficiente para enviar esta oração como uma cobertura sobre a vida dela também. E se inscreva no canal se ainda não o fez. Faça deste lugar o seu ponto de partida diário, para que você nunca mais comece um dia sem o apoio e a cobertura divina. Este canal é a sua linha de vida espiritual e nós estamos aqui comprometidos a orar por você todos os dias. Não guarde este momento só para você. Existe alguém na sua linha do tempo, alguém na sua família, alguém na sua igreja que precisa desta oração mais do que você imagina. Seja um vaso, seja uma luz, seja a razão pela qual outra pessoa sente a proteção de Deus sobre a vida dela hoje. Porque à medida que esta oração avança, correntes vão se quebrar, o medo vai fugir, a confusão vai se dissipar, portas vão se abrir e o céu vai sorrir sobre aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar. Agora, você está pronto. Alinhe o seu coração. Desperte o seu espírito. Vamos agora clamar ao Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, o poderoso guerreiro, e declarar que a sua mão irá te cobrir durante todo o dia. Pai Celestial, Deus glorioso e eterno, eu venho diante de ti nesta manhã. Eu não venho de qualquer jeito, mas com um coração curvado, em reverência, com a minha alma ancorada na fé que tu me deste e com o meu espírito completamente elevado em louvor. Antes de eu enfrentar o barulho, a pressão e as demandas deste mundo, eu escolho levantar a minha voz ao único que reina soberano sobre todas as coisas, El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que estende os céus como uma cortina e que cobre os seus filhos com asas de refúgio. Tu és o Senhor dos Exércitos. Tu és o meu defensor pessoal, o meu escudo intransponível, a minha torre forte de onde o inimigo não pode me alcançar. Simplesmente não existe ninguém que se compare a ti, ó Deus.
poderoso na batalha, santo em poder e absolutamente perfeito em todos os seus caminhos. Eu abençoo o teu nome hoje, Senhor, porque este fôlego que enche os meus pulmões não é resultado de um despertador ou da minha própria força de vontade. É um presente direto da sua misericórdia que se renova fresca e nova a cada manhã. Tu me chamaste para me levantar hoje não em fraqueza, mas em autoridade. Não com medo, mas com a plena e total confiança de que a sua mão está sobre mim. Tu ordenaste este dia. Ele não aconteceu por acaso. E por isso, eu proclamo agora com a autoridade que me foi dada em Cristo nenhum poder das trevas, nenhum esquema do inimigo, nenhuma armadilha preparada pelo adversário será capaz de anular, de frustrar ou de impedir o que tu já planejaste para mim hoje. Pai, neste momento, eu levanto as minhas mãos, não como um gesto vazio, mas como um sinal visível da minha total rendição a Ti. E eu elevo o meu coração, não como um órgão que bombeia sangue, mas como um vaso, um recipiente pronto e aberto para ser cheio da Sua confiança. Eu te peço agora, Senhor, coloque a Sua mão poderosa sobre cada centímetro da minha vida hoje. Cubra-me, revista-me com a Sua glória como um manto. Cerque-me com a Sua presença como uma muralha de fogo. Que o brilho do céu vá adiante de mim como um fogo consumidor, purificando o meu caminho e expondo toda a escuridão. Que os seus anjos recebam ordens a meu respeito, como está escrito no Salmo 91, para que eles me levantem em suas mãos e eu não tropece em pedra alguma. Eu recebo essa promessa não como uma possibilidade, mas como uma realidade para o meu dia. Senhor, eu declaro nesta manhã que a minha mente está protegida. A minha mente é um território sagrado guardado por Ti. Nenhuma arma de ansiedade, nenhuma seta de confusão, nenhum sussurro de medo penetrará o capacete da salvação que está sobre a minha cabeça. Em nome de Jesus, eu derrubo agora toda fortaleza mental, todo padrão de pensamento negativo, toda mentira que o inimigo construiu. Eu silencio toda voz que não seja a sua. Eu repreendo todo espírito de opressão, de tristeza e de peso. E eu me visto pela fé com a vestimenta de louvor, porque Tu, ó Deus, és entronizado no meu louvor, e onde Tu reinas, o inimigo perde o acesso, ele perde o direito, ele perde o poder. Cubra o meu corpo, Senhor. Este corpo é templo do Teu Espírito Santo. Proteja-me de doenças, de lesões, de acidentes e de todo mal, seja ele visível ou invisível. Que nenhuma enfermidade, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma dor toque este templo que Tu formaste. Eu chamo cada célula, cada tecido, cada órgão do meu corpo a se alinhar perfeitamente com a saúde divina. Eu falo ao meu sistema imunológico, aos meus órgãos, ao meu sangue. Vocês estão protegidos, selados e purificados pelo sangue de Jesus. Pai, cubra a minha casa, o meu lar. Que a Sua mão poderosa repouse sobre cada membro da minha família, onde quer que eles estejam neste momento. Eu declaro uma proteção sobrenatural sobre as suas idas e vindas. Eu declaro que nenhum desastre súbito se aproximará da nossa porta. Nenhum mal virá perto de nós. Nenhuma praga chegará perto da nossa morada. Senhor, vá adiante deles, dos meus filhos, do meu cônjuge,
dos meus irmãos, dos meus pais. Que o seu favor seja o escudo e a defesa de cada um deles. Que anjos os acompanhem em cada passo. Cubra minha casa, Senhor, o espaço físico. Que a sua doce presença preencha cada cômodo, cada corredor, cada canto. Que nenhum espírito de divisão, de conflito, de raiva ou de caos encontre refúgio debaixo do meu teto. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento sobre o meu lar. Eu pleiteio o sangue de Jesus sobre os umbrais das minhas portas e sobre as minhas janelas, e eu declaro que todo plano do inimigo para invadir a minha casa, para perturbar a nossa unidade ou para roubar a nossa paz, é agora frustrado, desfeito e dispersado pelo poder do Altíssimo. Senhor, eu oro agora por direção divina em cada passo que eu der hoje. Que a sua palavra seja uma lâmpada real para os meus pés e uma luz brilhante para o meu caminho. Guia-me, Espírito Santo. Eu dependo de ti. Sussurre ao meu ouvido quando eu devo falar e quando eu devo ficar em silêncio. Quando eu devo avançar com ousadia e quando eu devo permanecer firme esperando em ti. Feche toda porta que não vem de ti, por mais atraente que ela pareça. E abra toda porta certa, a porta que tu preparaste, ainda que pareça impossível. Que eu não me apoie no meu próprio entendimento limitado, mas que em todos os meus caminhos eu te reconheça, pois tu prometeste endireitar as minhas veredas. Pai, eu clamo pela sua sabedoria hoje, não a sabedoria deste mundo, que é falha e egoísta, mas a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que eu não seja influenciado pelas opiniões das pessoas ou pelo medo da rejeição. Ajuda-me a fazer escolhas hoje que sejam enraizadas na sua justiça e nascidas do teu discernimento. Mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do dia, que eu ouça aquela voz suave atrás de mim, dizendo: este é o caminho, ande nele. Cubra o meu local de trabalho, o meu negócio, o meu ministério, a minha missão. Hoje eu me recuso a carregar estresse. Em vez disso, eu recebo a sua estratégia. Eu não funcionarei em esgotamento. Eu funcionarei em avanço e rompimento. Eu não serei controlado pelo medo do que pode dar errado. Eu serei guiado pelo fogo e pela paixão do Espírito Santo. Eu te peço, unja o trabalho das minhas mãos hoje. Abençoe o fruto do meu labor e cause um aumento sobrenatural em cada área que esteja alinhada com a sua perfeita vontade. Pai, eu rejeito todo esquema de sabotagem. Eu cancelo todo espírito de espionagem e de inveja. Eu repreendo toda emboscada escondida em lugares secretos. Eu quebro o poder da morte prematura, do atraso e dos ataques espirituais em nome de Jesus. Eu declaro: este é o dia que o Senhor fez, e eu vou me alegrar e me regozijar nele. Não porque os problemas estão ausentes, mas porque a sua presença preenche tudo. Senhor, que a sua mão esteja sobre os meus relacionamentos hoje. Guie as palavras que saem da minha boca. Que elas não sejam palavras que ferem, que criticam ou que destroem, mas palavras que trazem vida, cura e encorajamento. Ajude-me a evitar fofocas, conflitos e ofensas. Conceda-me a graça de perdoar rapidamente, de falar com suavidade e de amar profundamente como o Senhor me ama.
Eu declaro conexões divinas e relacionamentos alinhados ao reino. Remova da minha vida todo amigo falso, toda influência negativa. Revele todo Judas e levante todo Jonatas, colocando-me ao lado daqueles que carregam o seu coração. Agora, Senhor, eu te peço, paira sobre este dia inteiro. Assim, como a nuvem que guiou o povo de Israel pelo deserto, seja a minha nuvem de dia e o meu fogo à noite. Quando eu enfrentar decisões, concede-me clareza. Quando a pressão vier, concede-me a sua paz. Quando eu me sentir fraco, concede-me a sua graça, pois o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu encontrar resistência, concede-me a sua vitória. Porque quando a sua mão está sobre mim, nada pode se levantar contra mim. Eu não temerei. Eu não serei abalado. Eu não cederei à dúvida. Eu não me renderei ao caos. Eu me levantarei. Eu caminharei. Eu conquistarei, porque tu estás comigo, Senhor da glória. Com essa certeza queimando em meu peito hoje, eu declaro ousadamente: eu não entro neste dia sozinho. Eu não ando baseado no que eu sinto ou no que eu vejo. Eu ando sob um pacto selado com o sangue de Jesus. Eu ando com proteção divina. Eu ando debaixo da bandeira de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira de vitória. Eu ando sob a sombra do Altíssimo, o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E eu permaneço firme, inabalável, no abrigo seguro das suas asas. Enquanto eu me movo hoje, pelas ruas da minha cidade, pelos corredores do meu trabalho, pelos corredores do supermercado e por cada lugar desconhecido que eu pisar, a sua mão vai adiante de mim, preparando o caminho. A sua mão está ao meu lado, me sustentando. E a sua mão vem atrás de mim, como minha retaguarda, me protegendo de ataques que eu nem vejo. E com base nesta cobertura tripla, adiante, ao lado e atrás, eu agora falo diretamente ao reino invisível. Eu não peço, eu não sugiro. Eu declaro, com a autoridade que me foi delegada pelo Rei Jesus, toda a armadilha demoníaca que foi montada em segredo para me fazer tropeçar, hoje, seja revelada agora pela luz insuportável do Senhor, que a luz exponha o que está escondido na escuridão. E eu declaro: todo laço está quebrado, toda rede está rasgada em nome de Jesus. Toda trama, toda conspiração, todo plano arquitetado nas trevas contra a minha paz, contra a minha família, contra as minhas finanças, é agora anulado, invalidado, cancelado pelo poder que há no nome de Jesus. Não tem permissão para prosperar. Não tem autoridade para se manifestar no mundo físico. Toda mentira do inimigo sussurrada na minha mente ou através da boca de outras pessoas é agora silenciada pelo som de trovão da verdade de Deus, a verdade de que sou amado, a verdade de que sou perdoado, a verdade de que sou mais que vencedor, a verdade de que Deus está comigo. A sua verdade é mais alta e mais poderosa do que qualquer mentira. Eu amarro em nome de Jesus toda língua que se levanta em julgamento contra mim. E eu reverto toda palavra de maldição que foi falada contra mim, seja por inveja, por ciúme, por bruxaria ou por simples malícia. Essas palavras caem por terra, sem poder e sem efeito. Elas não encontram lugar para pousar na minha vida, porque o meu terreno está coberto pelo sangue de Cristo. E eu declaro: não tem poder aqui, nem hoje,
nem nunca. Eu decreto e declaro, em nome de Jesus Cristo, que eu não vou cair em emboscadas. Eu não vou colidir com a tragédia. Eu não estarei no lugar errado, na hora errada. O Senhor, o meu pastor, me guia. E Ele me guia por veredas de justiça. O meu GPS espiritual está ligado, sintonizado, na frequência do céu. Eu cancelo toda missão de distração, de desvio ou de destruição enviada contra o meu propósito hoje. O inimigo quer me manter ocupado com coisas triviais para que eu não foque no que é essencial. Ele quer me desviar para caminhos mais fáceis, mas que me tiram do centro da vontade de Deus. Ele quer usar a frustração e o cansaço para destruir a minha esperança. Eu digo, não a tudo isso. Em nome de Jesus, eu declaro foco, direção e resiliência divina sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre mim, não para me julgar, mas para me proteger. O Espírito do Senhor vai adiante de mim, como um batedor limpando o caminho. E a voz do Senhor, como a de um pastor que chama suas ovelhas, me guiará através de toda e qualquer névoa de confusão. Quando eu não souber para onde ir, ficarei quieto e ouvirei a sua voz. Pai, cubra o caminho debaixo dos meus pés. Que nenhum acidente se aproxime de mim. Que nenhum veículo em que eu entrar, seja meu carro, um ônibus, um transporte por aplicativo, um avião, se torne um instrumento de dano. Eu falo uma ordem sobrenatural sobre todos os meus movimentos hoje. Cada passo, cada curva, cada direção é orquestrada pela inteligência divina. Eu andarei em segurança. Eu andarei em ordem. Eu andarei em uma paz que a minha mente não consegue fabricar ou entender. Eu seguirei os passos que foram escritos para mim no livro do céu, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe. Ó Senhor, que a sua mão esteja sobre o meu tempo hoje. O tempo é um dos meus bens mais preciosos. Eu declaro que nenhum único momento será desperdiçado. Nenhum segundo será roubado pela distração ou pelo engano. Que este seja um dia de frutificação, um dia de progresso, um dia de respostas. E eu declaro que os ladrões de tempo, os ladrões de destino e os demônios do atraso são agora presos e repreendidos pela autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito enviado para frustrar o meu progresso, para me fazer andar em círculos, é impotente debaixo do sangue de Jesus. E, Senhor, eu oro nesta manhã por proteção emocional. Esta é uma área tão delicada e tão atacada. Eu peço que o Senhor proteja o meu coração da ofensa, da amargura e do peso. Que nenhuma decepção hoje consiga criar raízes no meu espírito. Que nenhum ressentimento consiga envenenar a minha alma. Que nenhuma comparação me cegue para a beleza da minha própria jornada. Eu resisto à tentação de olhar para a vida dos outros e minimizar o que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. Eu rejeito a autopiedade. Eu repreendo a insegurança e eu entrego o meu passado com todas as suas dores e erros em suas mãos redentoras. Hoje eu escolho a alegria. Hoje eu escolho a cura. Hoje eu escolho confiar que o Senhor está trabalhando em todas as coisas para o meu bem. Envolva a sua mão ao redor das minhas emoções, Senhor. Mantenha-me sensível ao teu espírito, mas protegido das manipulações das pessoas. Ajude-me a discernir a diferença entre a convicção
que vem de ti para me corrigir em amor e a condenação que vem do inimigo para me esmagar em vergonha. Eu rejeito toda voz que me acusa, que me diminui ou que me envergonha. E eu abraço a voz do bom pastor, aquele que me guia, me restaura e me ama incondicionalmente. Eu também oro, Pai, por agudeza espiritual. Que os meus ouvidos espirituais estejam sintonizados na sua frequência hoje. Que os meus olhos espirituais vejam o que a carne não pode perceber. Que toda oportunidade falsificada, todo lobo em pele de cordeiro, seja revelado. Que todo ataque espiritual seja interceptado antes de chegar. Que toda tentação seja enfraquecida antes mesmo de se apresentar a mim. Levante uma bandeira contra o inimigo. Senhor, que eu seja escondido debaixo do manto da sua justiça. Faça-me alerta, ó Senhor, desperto e preparado, não ansioso, mas vigilante, não medroso, mas sábio, não duvidoso, mas cheio de discernimento. Eu não serei pego de surpresa. Eu não serei encontrado espiritualmente adormecido. Eu não andarei na escuridão, pois tu és a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. E agora, Pai, como um selo final sobre esta oração, eu coloco uma guarda especial sobre a minha boca. Que a sua mão dirija a minha fala hoje. Que cada palavra que sair dos meus lábios carregue a fragrância do céu. Que nenhuma comunicação corrupta, nenhuma fofoca, nenhuma reclamação, nenhuma palavra de dúvida escape da minha boca, mas apenas palavras que constroem, que fortalecem, que abençoam e que liberam vida. Guarda a minha língua, Espírito Santo, que eu nunca amaldiçoe o que o Senhor já declarou abençoado, que eu nunca duvide do que o Senhor já confirmou, que eu não fale palavras de morte sobre a vida que o Senhor está nutrindo em mim e ao meu redor. E, Senhor, abençoe o trabalho das minhas mãos. Eu declaro produtividade sobrenatural. Eu declaro criatividade inspirada. Eu declaro que a excelência flui através de mim hoje. Que nenhum espírito de preguiça, de procrastinação ou de estagnação consiga se agarrar a mim. Eu repreendo os ciclos do quase o suficiente. Eu cancelo o espírito da escassez e eu declaro um aumento divino abundante e inegável. Que portas de oportunidade se abram hoje e que eu caminhe através delas com coragem, humildade e sabedoria. Senhor, que a sua mão cubra cada decisão que eu tomar hoje, seja ela grande ou pequena. Que as minhas escolhas de negócio sejam guiadas pela sua sabedoria. Que as minhas conversas sejam cheias da sua graça. Que as minhas decisões financeiras sejam lideradas pelo seu princípio de mordomia. Eu não agirei por desespero, por emoção ou por pressão. Eu operarei a partir de um lugar de paz, porque a sua mão repousa sobre mim. Eu me movo com precisão divina. Eu ajo de acordo com o seu tempo perfeito. Eu ouço antes de falar. Eu oro antes de prosseguir. E eu oro agora por ousadia. Deus mantenha o medo longe de mim. Que a dúvida seja afogada pela fé. Que a timidez seja engolida pela coragem. A tua palavra diz que os justos são ousados como um leão. E hoje eu ando nessa ousadia.
Eu enfrento cada reunião, cada desafio, cada teste, não com arrogância, mas com a confiança de quem sabe que foi escolhido, chamado e coberto pelo Deus Altíssimo. Eu não sou uma vítima deste mundo. Eu sou um representante do céu. Eu não sou jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias. Eu estou ancorado em Cristo, a rocha. Eu não estou apenas sobrevivendo. Eu estou prosperando, florescendo debaixo da cobertura de Deus. Não importa o que eu encontre hoje. Eu declaro o que a sua palavra diz em Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Tu, Senhor, és o autor da minha história e o guardião da minha alma. Nada hoje te pegará de surpresa. E por causa desta verdade, eu descanso, eu confio, eu me levanto e eu venço. Que a sua glória seja revelada através da minha vida hoje. Que as pessoas vejam não a mim, mas a ti em mim. Que a paz que eu carrego seja contagiante. Que a alegria que eu expresso seja inexplicável. Que a excelência com que eu ando reflita o reino que eu represento. Eu declaro que este dia não é um dia comum. Ele é um dia ordenado. Ele é um dia coberto. Ele é um dia abençoado. Deus poderoso, Rei majestoso do céu e da terra. Ao concluir este tempo de oração, eu permaneço firme em suas promessas imutáveis. Eu declaro que a sua mão esteve sobre mim desde o primeiro fôlego desta manhã até este exato momento. E eu proclamo que por causa da sua fidelidade, nenhum mal me sobreveio, nenhum desastre tocou a minha morada, e nenhum plano do inimigo teve sucesso contra mim. A tua palavra é o meu escudo e a minha fortaleza. Eu confio em ti sem vacilar. Senhor, eu te agradeço pela orientação que tu me deste, iluminando o meu caminho e enchendo o meu coração com sabedoria divina. Eu te agradeço pela tua proteção, que me cerca como uma fortaleza poderosa, inatingível e firme. Eu te louvo, porque a sua mão nunca é curta demais para salvar, nunca é fraca demais para sustentar e nunca está ausente daqueles que clamam pelo seu nome. Pai, eu cometo cada parte da minha vida em suas mãos, a parte física, a emocional, a espiritual, a relacional e a financeira. Eu declaro que cada passo que eu der hoje será ordenado por ti. Eu caminho com confiança, sabendo que tu vais adiante de mim e preparas o caminho. Eu não serei abalado, pois tu és a minha rocha, o meu refúgio e o meu libertador. Ao sair deste lugar de oração e entrar no meu dia, eu carrego comigo a paz de Deus, a força do Espírito Santo e a certeza do teu amor infalível. Eu declaro que a sua mão me cobre ao longo de todo o dia, me protegendo, me guiando e me abençoando. Eu andarei ousadamente no teu favor, brilharei a tua luz e viverei na vitória que tu já me concedeste. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade e pela tua graça. Que o teu nome seja glorificado para todo o sempre. No nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo, eu oro. Amém e amém. Querido amada, ao sair desta oração, lembre-se disto. Grave no seu coração, a mão de Deus está sempre sobre você. Não é um evento temporário, é a sua nova realidade.
Não importa quais desafios você enfrente hoje ou amanhã, você está coberto pelo Todo-Poderoso. As promessas dele são verdadeiras. A proteção dele é real. E a orientação dele é certa. Se esta oração fortaleceu a sua fé, levantou o seu espírito ou te lembrou do poder de Deus em sua vida, não guarde isso para si. Nós somos um corpo e o que fortalece um, fortalece a todos. Seja um canal de bênçãos. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e com qualquer pessoa que você saiba que precisa de proteção e orientação divina hoje. E como um selo final de fé, comente aqui embaixo e declare para o mundo: ver, eu estou coberto pela mão de Deus o dia todo. Deixe que a sua fé inspire outros a caminharem ousadamente na proteção de Deus. Curta este vídeo para declarar a sua confiança no cuidado infalível de Deus. E se inscreva neste canal agora, se ainda não o fez, para que você nunca mais comece um dia sem a cobertura de Deus. Nós estamos construindo uma comunidade de crentes que permanecem fortes juntos. Lembre-se, a batalha pertence ao Senhor. A sua parte é confiar e obedecer. Caminhe em vitória. Caminhe em paz. E caminhe sabendo que você é profundamente amado e totalmente protegido. Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima, permaneça coberto na mão dele e caminhe na sua paz.